Olá, gente! Feliz 2022! Como é que vocês passaram de festas de fim de ano? 2022 estamos aí, né? Primeira live do ano, que saudade de vocês, eu estava. Muitas saudades. Boa tarde, né? Tô colocando aqui o nosso título da nossa live de hoje, o que a gente vai conversar. Espero que vocês tenham passado as festas de final de ano da melhor forma possível. Então hoje a gente vai conversar, né, sobre 2022 e você. Será que você é coerente com você e com seus projetos? Né? Eu passei meu final de ano num lugar em Friburgo, tava muita chuva, muito frio, mas com a família reunida. Para mim foi muito bom. A família reunida, o frio e a chuva não. Eu sou meio do sol. Mas enfim, né? A gente vai vivendo com as coisas da melhor maneira possível. Então hoje, né, a gente vai refletir um pouquinho a respeito desse início de ano, de como que a gente pode fazer para se conectar, né, cada vez mais conosco, como eu venho falando em várias lives que eu já fiz, né? E hoje vamos trazer um pouquinho mais, né, de respostas das perguntas como: você sabe ser o autor da sua própria vida? Né? Se você quiser responder aí, tiver se sentindo à vontade de responder, fica à vontade, tá? Não tem certo e errado. Mas pra gente trazer aqui uma reflexão. Se alguém quiser pegar um papel e uma caneta também para anotar umas coisinhas, umas dicas que eu vou dar, fica à vontade. Então, vamos parar para pensar. Né? Será que você é autor da sua própria vida? Você se sente autor da sua própria vida? Né? Será que você é o seu próprio gestor, o seu próprio administrador, o seu próprio gerente, né? O seu próprio mentor? Porque a gente precisa muitas vezes de mentores, a gente busca, né, conhecimento, pessoas que a gente tem afinidade, que falam de coisas que batem fundo na nossa alma, que traz conhecimento pra gente, que agrega, que busca transformação, a gente aprende transformando. Mas será que eu também coloco em prática todo esse aprendizado que eu venho buscando? Que eu consigo ser a minha própria mentora? Né? Será que eu consigo realizar? Como é que você faz, né, para realizar os seus projetos? Né? Como é que você faz para alcançar as suas metas, seus objetivos que você tem traçado? Que a gente sempre para pensar nessas coisas, né? Muitas vezes a gente até é levado para pensar nisso, outras vezes a gente faz isso automaticamente. Mas muitas vezes fica assim, só aqui no mental, né? Na nossa mente. Será que eu ajo a meu favor? Né? Então, as respostas, né, para essas perguntas, você pode saber que todas as respostas para essas perguntas, elas vão sinalizar uma experiência onde a gente vai viver com muito mais equilíbrio, com muito mais bem-estar, porque essa é a famosa felicidade. Então a gente pode estar vivendo situações, como eu já falei, várias outras lives lá atrás, em 2021, tá tudo gravado no IGTV, tá tudo gravado no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá à vontade, assistir, também, né, encaminhar para outras pessoas também. Então, a felicidade, ela não implica em não estar triste, por exemplo. Eu posso estar muito triste com situações que eu esteja vivendo, ou com medo, ou com insegurança, ou com qualquer outro sentimento, mas me sentir feliz. Mas para eu poder compreender, entender e me conectar com essa felicidade, quero estar aqui, viva, é bom que a gente entenda algumas coisinhas que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Então, é possível sim a gente realizar os nossos mais profundos sonhos. É tão possível, né? Tem pessoas que falam, sonho tá no inconsciente, sonho é pra quem tá dormindo, sonho é esse papo de nuvem, Gente, conta pra mim, aí quem quiser contar, quem estiver se sentindo à vontade de colocar, vocês já pararam para entrar em contato nesse início de ano com os sonhos de vocês?
né? Às vezes esses sonhos, eles são sonhos de anos, anos. E a gente só consegue entender e compreender quando a gente se conecta. Então, assim, vamos parar para pensar. Nós estamos no dia 11, no 11º dia do ano de 2022. Não é verdade? Então, nessa primeira semaninha e alguns dias de 2022, 11 dias de 2022, quais são as suas verdadeiras intenções para esse ano? A gente tem um calendário que a maioria das pessoas segue, e isso energeticamente faz uma egrégora muito forte de que a gente inicia o ano de 2022 em janeiro, né? Termina dia 31 de dezembro, começa dia 1º de janeiro de 2022. Mas a gente também sabe que energeticamente a virada de ano energética é em março. Mas não tem problema, porque a gente pode, que as pessoas que acreditam nisso, que se conectam com isso, que conhecem isso, também vão fazer vão viver essa transformação, essa mudança lá em março. Mas para a grande maioria de nós, para o mundo inteiro, acontece dia 31 de janeiro de 2021 para 1º de janeiro de 2022. Dezembro, né? 31 de dezembro. Então, a gente está começando uma energia, muita gente está vibrando isso. E você? O que você compreende como sonho? Que você tem dentro do seu coração, que ressoa com a tua alma, com a tua essência, que aquilo muitas vezes está guardado lá no fundo. E a gente também às vezes nem conversa conosco mesmo para poder trazer para nossa consciência, para nosso dia a dia, para nosso viver, esse sonho. Então, a dica é: peguem um papel, peguem uma caneta. E vocês tem pessoas que gostam de planejar diariamente. Tem gente que faz planejamentos mais macros, mas também fazem planejamentos diários. Não tem certo e errado. Tem gente que gosta de fazer planejamentos semanais, tem gente que gosta de fazer planejamentos mensais, tem gente que gosta de fazer planejamentos semestrais, inclusive anuais. Não importa, até você já pode ter feito uma listinha no final do ano, das coisas que você quer realizar esse ano, alcançar, né, atingir. Mas vamos lá, vamos parar para pensar no aqui e agora, né? Qual hoje, nesse momento, que faz sentido pensar na semana, no dia, na semana, no mês, no semestre ou no ano? E aí, nessa lista, nesse papel, vocês vão escrever essas intenções para agora, para esse ano. Pensando nesse ano, a gente tem que começar de algum ponto de partida. Então, pode ser que para algumas pessoas que estão aqui me ouvindo, né, seja se organizar mais financeiramente. Para outras, seja investir mais no trabalho, ou num curso, ou num conhecimento, ou no seu próprio autoconhecimento, ou cuidar da sua saúde física, por exemplo, perder peso, que aí a grande maioria, né, sempre fala, eu vejo muita gente falando, né, porque a gente come no final do ano, e início de ano tira férias também, às vezes sai um pouco da dieta, para de fazer exercício físico para quem faz, e aí ganha um pezinho. Então pode ser que agora, nesse momento, a minha meta seja focar, seja dar atenção, colocar a minha energia numa perda de peso, ou no me alimentar melhor, ou cuidar de uma dor, ou de uma doença, ou de um sintoma que está ali presente. Não importa quais são as suas intenções para agora, né? Vamos aproveitar essas energias, né, de início. Tem muita gente que ainda está de férias, que está curtindo, que está descansando, que está renovando as energias. Eu estou começando agora, terei esses dias aí para renovar. Então estou vindo aqui com a maior vontade de dar início a esse ano, trazer conhecimento para nós, conversar sempre. Então escrevam, façam uma listinha com calma, sabe? Não precisa ser uma coisa correndo, pode colocar tópicos, pode escrever frases das suas intenções de verdade. Pode trazer coisa lá do fundo do baú, que estava lá guardadinho, que há muito tempo eu não me conectava, que há muito tempo eu não ouvia, não parava para pensar, para entrar em contato. Já tinha deixado lá na caixinha do esquecimento, mas aquilo é tão importante para mim, aquilo é tão importante, tão fundamental, que eu quero resgatar. Então bota aí na listinha. A segunda coluna dessa lista é você olhar para cada intenção dessa e buscar de que forma, que tipo de ações, atitudes eu preciso buscar para realizar, para colocar esta meta, este objetivo, este sonho, esse propósito em prática, para concretizar.
Gente, é muito simples o que eu tô falando e ao mesmo tempo muito complexo, difícil e complicado, porque a gente não para pra fazer. A gente muitas vezes coloca isso de uma forma muito maior que nós. Muitas vezes a gente até para pra fazer essas listas, faz rituais, escreve, né, joga pro universo, faz várias coisas. Mas será que a gente, de verdade, boa energias pra nós, Silvia. Para todos nós, feliz 2022. Será que a gente vai olhar exatamente as ações que eu preciso começar? São planos de ações que a gente precisa concretizar. Isso é muito importante que a gente aprenda, né? E é só a gente sistematizando isso que a gente consegue. Por que, gente? Eu tô falando isso para vocês. Porque ao nosso redor existe uma força gigante que nos afasta da gente ser a gente mesmo, da gente viver com a nossa própria, com o nosso propósito, para que a gente seja o nosso próprio co-criador da nossa realidade. Existe uma força ao nosso redor que nos impulsiona para longe disso, que nos afasta. E essa força ao nosso redor, ela é real, ela é muitas vezes imaginária e ela também está dentro de nós. Essa força que nos afasta, ela está em conexão com isso que está ao nosso redor. Que força é essa? São essas verdades que são instituídas, são essas coisas que são faladas, são as falsas verdades, são as regras, são as crenças, são tudo isso que está ao nosso redor e dentro da nossa... Porque o nosso inconsciente, a gente vai se conectar com aquilo que está ao nosso redor, de verdade. É difícil viver num mundo só meu, difícil viver me conectada só com a minha verdade total e absoluta. Eu estou inserida dentro de um mundo, então isso tem uma via de mão dupla, né? Então isso tem uma força, mas ela é tão grande quanto a força de me transformar. Ela é tão poderosa quanto a força que eu tenho de realizar os meus sonhos, né? E aí a gente precisa aprender a botar energia, botar foco nessa força para transformar, para realizar, concretizar, para eu ser co-criador da minha realidade, para que eu seja meu próprio gerente, meu próprio administrador, para que eu possa ser gestora de mim mesma, por exemplo, me gerir, ser minha mentora. Eu tenho que botar foco, botar energia nessa verdade. Por isso que fazer a lista, sentar e escrever, né? Por exemplo, você vai cuidar da sua casa, você tem que olhar o que está faltando na sua casa, na sua despensa, para você poder limpar a casa, fazer comida, enfim, cuidar, administrar da casa. Você não faz listas, muitas vezes? A gente, muitas vezes, quando vai ao supermercado comprar coisas que estão faltando, a gente sempre esquece, ou compra coisas que tem, ou deixa de comprar aquilo que está faltando. Por quê? Porque não escreveu, porque não colocou no concreto. Né? Tem muita gente que tem uma memória maravilhosa, ok, mas o concreto, para a maioria das pessoas, o escrever concretiza. Então eu vou fazer a minha listinha de intenções, coloco o prazo que eu acho que é interessante, um dia, uma semana, um mês, um semestre, um ano, não importa, gente. Cada um sabe da sua verdade, sabe como é que se organiza. E ao lado, quais são essas ações? Porque a gente precisa se conectar, fazer um elo, uma ligação com essa energia, a energia de querer que aquilo se realize, que eu perca o meu peso, que eu aumentei, que eu cuide daquela dor, que eu me foque mais no meu trabalho, que eu traga mais clientes, que eu faça mais dinheiro, que eu me administre mais economicamente, financeiramente, ou que eu me relacione melhor com as pessoas ao meu redor, com a minha família, com o meu trabalho, enfim. Existem tantas situações, mas tantas situações. Como lidar com as doenças, às vezes, das pessoas, as tristezas, as perdas, essa loucura da pandemia, né, que ainda existe. Então, o entorno, ele tem uma força que nos afasta de nós mesmos. Eu venho falando isso muito nas lives aí esse tempo todo. Se vocês quiserem, é só ir lá assistir, tá no meu IGTV gravado, tá no meu canal do YouTube, eu deixo tudo lá, disponível para vocês, né? E aí a gente vai vendo os passos a passos. Mas hoje, o foco é, vamos nos conectar, vamos nos ligar, vamos ligar o botão on, né? O botão ligar, clicar no botão ligar, daquilo que realmente eu quero realizar para mim, daquilo que realmente eu quero que faça sentido para mim na minha vida, tá? Aí a gente tem uma coisa muito interessante também pra gente parar para pensar. Que coisa é essa? A gente tem duas coisas que nos movem. O desejo comum,
que está ligado com o ego, com uma estrutura de ego, e o desejo verdadeiro da nossa alma. Como é que a gente consegue distinguir, né? Fazer a distinção de um e do outro? Através dessa listinha. Olha que legal. Então você vai escrever quais são as suas intenções para esse ano, não importa o prazo que você coloque, ele é só seu, só você sabe do seu ritmo, do seu tempo, daquilo que é importante para você, como você funciona, como seus pensamentos, né, sua forma mental, ela funciona, e você vai escrever ao lado, parar para pensar e escrever mesmo, atitudes, ações, comportamentos que eu preciso adotar para poder concretizar cada item da sua lista, tá? Tem um prazo, esse prazo que você estipulou. Deu certo? Realizou? Concretizou? Está completamente conectado com o desejo da alma. Eu vou explicar por quê. Fica comigo até o fim. Se não concretizou, é porque talvez não esteja conectado com o desejo da alma. Não que aquilo que você queira não seja bom, não estou dizendo isso, mas é a maneira, é a forma, ou tá faltando alguma informação, tá faltando algum ingrediente, né? Que aí quando você se permite perceber que ingrediente que tá faltando, ou a maneira, a forma, o processo, né? Aí sim você sai do ego e vai para a alma, porque o ego, né, ele distorce, né? Se você sente então que esse prazo que você estabeleceu, as coisas não, avaliando isso mais profundamente, é óbvio, né, não concretizou, pode saber que você está sendo desviado, né? Só que você pode estar sendo desviado do seu desejo de alma de verdade pelas duas forças. Tanto a força que você tem interna daquilo que você realmente deseja, quanto essa força externa de pessoas, de crenças, de valores, né? Isso é muito sério, gente, muito sério. Então o desejo da alma, ele ressoa conosco, né, de uma maneira muito interessante. Então uma forma da gente saber se a gente está, né, tendo mérito, né, da alma, é a gente, quando estipula esses prazos, a gente coloca lá aquilo que a gente realmente deseja e aquilo não se concretiza. Então não estou dizendo que o que a gente deseja não é digno de desejar. Eu estou dizendo que muitas vezes a forma, os planos que a gente constrói, eles são desviados, eles não estão na jornada, eles não estão no caminho que é o caminho próprio. E que caminho é esse? Mas agora a terceira dica para vocês. Qual é o caminho? Então, a essência, o todo maior, o divino, o amor, Deus, seja o que vocês queiram dar um nome para tudo isso que é muito belo e único, que a gente está conectado com a nossa essência, esse nome, vamos chamar, eu gosto de chamar de divino, vou dar o nome de divino. O divino sabe tudo, né? O divino, ele sabe todas essas respostas, ele sabe a sabedoria da vida, né? E aí, ele conhece o verdadeiro e real sentido do sucesso, da segurança e do amor. Então vamos pensar nessas três coisas. Para eu ter sucesso, para eu me sentir segura e para eu viver no amor, o que eu preciso? Então a gente tem sucesso quando a gente está conectado com o nosso verdadeiro propósito de vida. Coisa que a gente fala o tempo todo. Várias pessoas, não só eu, né? Cada um vai ir falar do seu jeito, sua forma, etc. Tá? Não tem certo, errado. Cada conhecimento que a gente bebe é maravilhoso para nutrir a nossa alma. Alguns fazem mais sentido que outros, só isso, tá? Então todo mundo tem razão de ser, todo mundo tem um aprendizado ali. Então a gente pode extrair aprendizado, conhecimento, todo mundo. Então, quando eu estou na trilha, né, do meu verdadeiro propósito, quando eu caminho quando eu entro no caminho de realizar o verdadeiro sentido da minha vida, né, qual é a propriedade que eu tenho, a minha particularidade que eu venho entregar para o mundo hoje. Isso é ter sucesso. Então, para isso, eu preciso entrar neste caminho, ir nesta trilha, né? Para que eu vá nessa trilha e me sentir segura, eu preciso de quê? Autoconhecimento. Mas autoconhecimento de quê? Autoconhecimento das minhas dificuldades, gente. Sabe? Quanto mais eu reconheço as minhas dificuldades, mais eu aprendo a lidar com esses meus processos, né? E mais eu começo a buscar a integração de tudo. Porque a gente é polar, já falei nessas outras lives todas, a gente tem, né, o certo e errado, o bem e o mal dentro de nós o tempo todo. Então quando eu
vou buscar o conhecimento daquilo que faz sentido na minha vida. Aquilo, eu preciso realmente ter essa resposta. A gente leva, às vezes, muito tempo para buscar. Eu sinto segurança quando eu me autoconheço, porque eu não fico só buscando coisas muito rápidas, buscando coisas milagrosas, porque milagre não existe. O que existe são profundas transformações quando eu me conecto comigo de verdade, né? Então, entender que sucesso é eu buscar entender para que eu estou viva, qual é o propósito da minha existência, a minha particularidade, a minha propriedade aqui hoje. Eu tenho uma que ninguém tem. Você, cada um de vocês aqui que está me ouvindo, tem uma própria, né? Vocês podem estar pensando que isso é muito fácil falar. Não, gente. É fácil falar, mas a gente precisa falar para poder buscar ações. Se a gente não fala, a gente não busca ações, tá? Então, para ter segurança, eu preciso me conhecer, principalmente as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, para eu buscar a integração. Isso é um processo de lapidação do ser. A gente precisa aprender a buscar lapidar o nosso ser. Eu até faço um trabalho, já fiz o ano passado, um grupo, vou abrir de novo. Quem quiser ficar aí, me acompanha, né, que vai saber que trabalho é esse. Então a gente precisa aprender a lapidar o nosso ser. Nós somos uma pedra bruta que precisa ser lapidada, né? E isso é feito diariamente, com essa conexão conosco. Então vamos botar as nossas intenções e os planos, as atitudes para realizá-las. Viu o prazo para realizar, aquele prazo não se concretizou, então estamos sendo desviados. O que está acontecendo que está desviando o nosso verdadeiro sentido da nossa vida? Então a gente precisa entender que a gente tem que trilhar, né? A gente tem que ir em busca da trilha do propósito, da descoberta do nosso verdadeiro sentido da vida, daqui de cada um de nós. Ter segurança para isso, poder autoconhecimento para lidar com as nossas fragilidades e dificuldades, porque elas não vão nunca ir embora. A gente só integra, e o processo de integração é no aqui e agora, mas a gente tem que fazer esse exercício. E por fim, buscar ser amor, né? A gente tem amor quando a gente desenvolve consciência, né, de tudo que a gente faz e de tudo que chega para nós e de todas as relações que a gente tem e dos propósitos daquelas pessoas e daquelas situações da nossa vida e o porquê dos meus funcionamentos. Então, ser amor é ter consciência de comigo, com tudo, com ao redor, com as situações, é entender o propósito da pandemia, por exemplo, o para quê, o que a gente vive isso, não ficar na revolta, ficar na indignação ou no medo, tá? Tudo que nos cerca tem um propósito. Então ter consciência é ser amor. Ter consciência não é ter conhecimento. Já falei isso em alguns posts meus que estão aí, em lives também. Então, como eu disse, vocês podem estar se perguntando se é fácil, se é difícil. Mas falar. Gente, não é fácil. Mas é possível porque exige da gente um aprendizado contínuo. Tudo isso que eu estou falando, a gente só pode ser um co-criador da nossa própria realidade, a gente só pode ser gestor da nossa própria vida se a gente buscar conhecimento, aprendizado para isso, né? Muitas vezes a gente não dá conta, através de muito conhecimento que a gente busca, de muitas pessoas que a gente escuta, de cursos que a gente faz, né, buscar essas transformações que a gente realmente quer e realizar muitos desses nossos sonhos. Então a gente precisa de alguém, a gente precisa de ajuda de um profissional. Muitas vezes a gente precisa ir mais fundo, mergulhar mais fundo dentro de nós. E para a gente fazer esse mergulho fundo para dentro de nós, a gente vai precisar de alguém, de um profissional que nos auxilie. Porque transformar é um processo, gente. E aí eu convido você aqui agora, hoje, eu te faço esse convite. Diz aí se você aceita esse convite, coloca um sim, coloca um dedinho para cima. Conta pra mim se você aceita esse convite de você se transformar, convite de você buscar essas transformações. Existem fases no processo de transformação e mudança. Comecei lá simplesmente no início dessa live falando, né, de pegar assim, um simples aí, minha querida filha Luísa Baeta, mamãe te ama, querida, minha filha linda. Então a gente precisa pegar um pedaço de papel simples, ou mesmo no celular, no notas do celular. Isso, Bia, coração pra você também, sabe? E escrever quais são
Eu te amo também, querida. Lígia, muito bem. Quais são os nossas verdadeiras intenções para este ano? Seja dias, semanas, meses, semestre, um ano. Escreve. E ao lado, vamos pensar quais são as ações práticas, reais que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu quero perder peso, eu tenho que fazer no mínimo caminhadas todos os dias. Viviane, querida amiga linda que me trata. Eterna gratidão por tudo que você faz por mim, querida. Além de ser minha amiga, né? Óbvio. Então vamos lá caminhar, vamos olhar a alimentação, vamos ver esses pensamentos, esses sentimentos, vamos lá assistir os vídeos, né? Todos eles que eu venho falando esses anos todos de 2021. Sabe, a gente tá ali fazendo uma comida, preparando. Querida Sara, minha mentora daqui dos meus trabalhos, gratidão por tudo. Vamos pegar, vamos começar a colocar em ação, né? Na hora que eu tô ali fazendo alguma coisa, limpando a casa, boto no ouvido para ouvir. Tava lá fazendo meu café, tava ouvindo uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito de ouvir, uma mentora de um livro fantástico, a Paula, e aí eu tava ouvindo, fazendo meu café, e aí 20 minutinhos que eu ouvi ela, eu tive várias ideias, várias coisas, me animou para outras coisas, né? Então, gente, vamos arregaçar a manga, sabe? E vamos ouvir isso daí, vamos prestar atenção nas dicas que eu dei hoje, né? Vai ficar gravada a live, você pode ouvir de novo, pode mandar para quem você acha que possa se beneficiar com as dicas que eu dei hoje. Nós temos muita coisa para realizar nesse mundo de Deus. A gente está aqui ainda, nesse mundo lindo, a gente tem uma vida. A vida pulsa dentro da gente. Oi, amiga, tudo bom, querida? Beijo, feliz 2022, Fátima. Então a gente tem aqui muita coisa para fazer, né? Só que muitas vezes a gente precisa de um tempinho para poder botar em ordem a casa interna, a casa externa, e se conectar com essas verdadeiras intenções. Então esse ano, esse início de ano, esse mês de janeiro, quem já começou a trabalhar, quem ainda está de férias, quem ainda está aí, ou em todo vapor, ou quem ainda está começando a pegar o ritmo, se conecte com a tua verdadeira verdade, o teu verdadeiro sonho. E vamos colocar essa listinha aí para se realizar e prestar atenção, porque se não realizou, é porque está sendo desviado, não é que não é para realizar. É porque às vezes a forma está faltando algum ingrediente. Lembra que eu falei no início, no meio da live? Então vocês que chegaram aí depois, assiste a live desde o início, vai ficar gravada daqui a pouquinho. Então essa é a minha verdadeira intenção para vocês nesse ano. Que a gente aprenda, né, todos os dias, né, a ser o nosso próprio gestor, a co-criar a nossa realidade, a nossa vida, né? Dá trabalho, exige aprendizado, existe ação, mas é possível, né? E aí a gente vai vendo o resultado devagarinho. A gente vai fazer um bolo, a gente pega o ingrediente do bolo, mistura tudo, bota no forno, é um processo, tem um tempo. Se eu tiro o bolo antes do tempo dele ficar pronto, eu vou comer uma maçaroca, aliás, eu não vou nem comer. E não aquele bolo fofinho. Então a nossa vida é muito mais ou menos assim, essa metáfora. A gente tem vários ingredientes que a gente tem que ir misturando. Não tem várias formas de fazer vários tipos de bolos, vários tipos de receitas, vários tipos de maneiras de fazer o bolo. A gente é assim também, né? E aí a gente está com dificuldade, vamos buscar um profissional para nos ajudar, né? Isso é muito importante. Então a minha intenção para vocês nesse 2022 é que você se conecte cada vez mais com seus verdadeiros sonhos e que você faça a lista dos planos que é importante que você execute para que ele realize no prazo que você determine. E se não deu certo, está sendo desviado, vamos começar tudo de novo. Aprendizado em cima de aprendizado, mas jamais se desconectando de você, porque a gente tem uma força que faz isso conosco, mas a gente pode, com o mesmo tamanho da força, nos conectar de novo. Esse é o nosso verdadeiro, né, propósito aqui, de estar sempre, é um desafio para nós sermos nós mesmos. E aí a gente vai passar por aquelas curvinhas de altos e baixos, sempre, né? Então que a gente aprenda a fazer isso. Não que a gente vai viver um mar de rosas, mas que a gente aprenda. Essa é a minha verdadeira intenção para todos vocês aqui em 2022. Que a gente aprenda a ser gestor da nossa vida, que a gente se conecte cada vez mais com o propósito da nossa existência. E aí a gente possa, exercício diário, isso aí, Ana, é um exercício diário, mas ele é muito importante, porque a gente está aqui vivo, né? E a gente tem muito para dar para nós e para o entorno, porque o sucesso, né, a segurança, o amor, ele só é possível quando a gente se conecta com a nossa verdadeira essência e a gente realiza isso que a gente veio realizar em favor do mundo, em favor das pessoas, em favor do todo. A serviço de quê, né?
A propósito de quê? De servir. Então a gente está aqui para isso. Então essa é a minha verdadeira intenção para todos nós em 2022. Então, fica aqui um beijo no coração de vocês. Bem-vindos a novas lives, né, que vamos fazer. Novas coisas aí. Quartas e quintas faço a minha lapidação do ser de manhã, falando coisinhas importantes para nós, né? E toda terça-feira ao meio-dia aqui com lives, né, semanais. E às vezes alguns convidados. E também projetos aí que vocês vão conhecer. Só me seguir, tá? Então até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por estarem aqui. Feliz 2022. Tchau, gente.